Você sabia que nas últimas semanas o nome de nossa igreja, o nosso estilo de vida, tem sido divulgado em vários órgãos de notícias? As empresas que noticiam estão falando do nosso estilo de vida, que nós descansamos um dia na semana, a nossa maneira de sermos vegetarianos. E eu fico pensando, será que isso tem alguma coisa a ver com a agenda que eles querem implantar em breve, né? Vocês sabem, o Fórum Econômico Mundial, ele está aí preparando uma agenda para ser pronta no máximo em 2030, em 2030. E, além disso, nós sabemos que o papado também tem algumas metas alinhadas com o Fórum Econômico Mundial. Eles também estão empenhados, né, com relação ao combate a toda essa questão climática. Eles querem que o consumo de carne diminua. Estão promovendo cada dia mais. Inclusive existem notícias, depois nós podemos fazer um outro vídeo sobre esse assunto. Eles estão querendo criar algo, um produto, para que a gente possa tomar esse produto, e esse produto ele vai criar uma alergia à comida bovina. Então assim, as pessoas irão comer menos gado e aí a poluição vai baixar no mundo, e eles têm esse projeto para salvar o planeta com várias outras coisas, vários outros itens da agenda. Sabemos que a Laudato Si vai ter a segunda parte agora, será lançada dia 4 de outubro, e quando a gente vê todas essas notícias falando aí sobre a Igreja Adventista, que a Igreja Adventista faz isso, a Igreja Adventista faz aquilo, sobe assim uma certa vaidade, temos que ter cuidado, né? Sobe uma certa vaidade no nosso coração. Eu já vi pessoas falando várias vezes, já vi pessoas diferentemente falando assim, olha, eu tenho orgulho de ser adventista do sétimo dia. Isso me preocupa muito, tenho que vigiar meu coração. Eu lembro aí da parábola, né, do fariseu e do publicano, e nós podemos aí fazer, quem sabe, um tipo de adaptação a oração do fariseu, né? Quem sabe ele poderia dizer assim, Senhor, obrigado, porque eu tenho um regime alimentar diferenciado, eu não sou como as pessoas que se entopem de coisas erradas, que comem carnes imundas, eu não faço isso, Senhor. Obrigado pela mensagem de saúde que eu tenho. Obrigado também, Senhor, porque eu descanso no teu sábado. Eu não sou como esses que descansam em outros dias, mas eu realmente me esforço em guardar o teu dia. Obrigado, porque eu tenho um estilo de vida de preservação de saúde, enquanto outros estão aí destruindo a sua saúde. Oh Deus, obrigado porque eu sou assim. Então, meus queridos, a gente tem realmente que ter muito cuidado, porque essa é uma armadilha satânica. Sabe, queridos, nós temos que ter humildade na presença de Deus, e nós temos que saber realmente o que importa para o céu. O que importa para o céu. Então nós vamos ver aqui o ensinamento de Jesus. O Senhor Jesus nos disse em João 15:12, meu mandamento, Jesus falando, meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, o que importa para o céu é que nós amemos uns aos outros. Está em primeiro lugar em nossas vidas. A obediência, o nosso estilo de vida é simplesmente como um resultado, mas nossas justiças, os nossos atos são como trapos de imundícia, e a única maneira que nós poderemos herdar o céu é quando nós realmente entendermos a justificação pela fé. Nós somos justificados pela graça de Jesus. Podemos ler em Tiago 2:8, o irmão de Jesus, segundo os teólogos, eles afirmam que Tiago era o irmão de Jesus Cristo, e ele disse assim, todavia, se você cumprir conforme a Escritura, a lei real, você amará o seu próximo como a si mesmo, bem fazeis. Paulo nos diz em Gálatas 5:14, porque toda a lei se cumpre em uma só palavra. Meus queridos, não sou eu que estou falando. Foi Paulo que escreveu. Vamos ver? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. João 15:17, isso vos mando. Agora é Jesus falando, que vos ameis uns aos outros. E João 13:35, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não disse assim, com isso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês forem comedores de soja, se vocês forem vegetarianos,
se vocês rasgam alface e comem cenoura. Não é isso que Jesus falou, meus queridos. É importante preservar a saúde, por favor, me entendam. É importante ter um estilo de vida, mas o que importa para Deus, o que importa para o Senhor dos Senhores, o Senhor das hostes, o nosso Deus Todo-Poderoso, é que nós realmente nos amemos uns aos outros. Irmãos, se somente o nosso coração estiver nas regras, no estilo de vida, na guarda da lei, estaremos completamente perdidos, porque os fariseus faziam isso, Israel fez isso e eles crucificaram a Jesus Cristo. Então, meus queridos, por favor, abramos os nossos olhos e entendamos a mensagem de Jesus para os nossos dias. Eu quero aqui trazer você para um pensamento. Esse pensamento é um pensamento duro, é um pensamento difícil, mas é preciso que pratiquemos esse exercício mental. Imaginemos que a nossa igreja, num dia de sábado, a igreja lotada e teve uma tempestade, um raio caiu e todos ali dormiram no Senhor. Todos, não sobrou nenhum. Eu faço uma pergunta: aquela comunidade vai sentir a falta de sua igreja? Aquela vizinhança vai sentir realmente falta da sua igreja? Vocês lembram de Dorcas? Quando Dorcas faleceu, as pessoas choravam e mostravam os seus vestidos feitos por Dorcas e lamentavam grandemente a morte daquela mulher. É o que está escrito. Mas, meus queridos, se a nossa igreja fosse destruída por um incêndio, por um enchente, por um raio e não sobrasse ninguém ali naquela igreja, naquele bairro, naquela comunidade, a comunidade sentiria a nossa falta. Como pessoas cheias de amor, como pessoas cheias de caridade, como pessoas apaixonadas pela comunidade. Se isso não acontecesse, nós não seríamos igreja adventista do sétimo dia, nós seríamos a catástrofe adventista do sétimo dia. Será que você está entendendo realmente a profundidade do que eu estou falando? Meus amados, meus queridos, minhas queridas, o mundo está precisando de Jesus Cristo mais do que nunca, mais do que nunca. Em muitas coisas, às vezes, nos orgulhamos. Por exemplo, falamos assim, estamos em 190 países, a presença da Igreja Adventista em 190 países, a presença da Igreja Adventista em 200 países. Meus queridos, eu já fiz algumas viagens missionárias. E a realidade é que quando nós chegamos nesses países, às vezes tem uma igreja com 20 pessoas num país inteiro. Então, quando às vezes nos orgulhamos de certos fatos, de certas coisas, nós temos que parar para pensar. Nós temos que clamar desesperadamente para que o Espírito Santo nos unja com seu amor, com o amor de Cristo. Nós sabemos que em Mateus 25 nos fala a maneira como seremos julgados, e aquele julgamento nos fala de visitar os órfãos, visitar as viúvas, visitar os presos, alimentar os famintos, saciar a sede dos sedentos. E nós não podemos chegar lá, meus queridos, não podemos chegar lá dizendo assim, Senhor, olha, eu não fiz não, mas a ADRA fez, a assistência social da minha igreja fez. Olha, Senhor, eu não fiz, mas os desbravadores fizeram. Meus queridos, isso não é e nunca foi cristianismo. Nós temos que viver essa experiência. Nós temos que viver essa experiência. Ouça o que diz a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, olha só, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita é essa, como pura e imaculada é essa, cuidar dos órfãos e das viúvas e das suas dificuldades e não se contaminar por esse mundo, não se corromper pelo mundo. Meus queridos, nós entendemos agora o que é a verdadeira religião e quanto tempo mais nós vamos nos enganar. É hora de sacudir a poeira da religiosidade igrejeira de nossas vidas e vivermos a verdadeira religião que acabamos de aprender em Tiago, capítulo 1, verso 27. Meus amados, eu tenho que dizer a vocês a verdade. Eu tenho que falar para vocês a verdade. A regra é alta, mas é alta mesmo. E é isso que Deus pede de mim e de você. Que regra áurea e tão alta é essa, pastor? É o que Jesus falou. O que Jesus falou está escrito aqui, olha, 1 João 3,16. Nisso conheceremos o que é o amor.
que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Essa é a regra. Tem alguém aí, alô? Tem alguém aí dando a vida pelos irmãos? Eu não estou fazendo isso. Talvez você não esteja. Meus queridos, eu prego para você e prego para mim. Vamos acabar com a religiosidade igrejeira e vamos viver o amor de esquecer de nós mesmos e de morrermos pelas pessoas e de entregarmos a nossa vida pelas pessoas, assim como Jesus deu o exemplo. Ele falou, assim como o Pai me enviou, o que foi que ele fez? Eu envio vocês. O que é que nós estamos fazendo? Que Deus te abençoe. Que meus olhos e os seus olhos estejam bem abertos, porque o tempo está próximo. Maranata. O Senhor logo vem.